O que é democracia? Democracia vem do termo democratia, palavra grega composta por demos, que quer dizer povo, e kratia, originária de kratos, que significa governo, força, potência de dominação. Literalmente, democracia significa governo do povo. Surgiu na Antiguidade Clássica, em Atenas, na Grécia, para designar uma forma de governo que caracterizava a administração política dos interesses coletivos dos habitantes das cidades-estados. Não se pode esquecer, no entanto, de que a democracia ateniense não era para todos. Somente aqueles que eram considerados cidadãos poderiam participar do processo. Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros, chamados em Atenas de metecos, não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito de participar da política. Na Idade Média, o termo caiu em desuso. Só apareceria por volta do século XVIII. Durante a Idade Média, o que prevalecia era o poder absoluto dos reis, né? Eles governavam se afirmando serem o representante de Deus na terra, e havia uma estrutura social dividida em classes, onde prevalecia para governar o critério de nascimento. Você teria que nascer nobre. Embora existam pequenas diferenças nas várias democracias, certos princípios e práticas distinguem o governo democrático de outras formas de governo. Democracia é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana, é a institucionalização da liberdade. As democracias conduzem regularmente eleições livres e justas, abertas a todos os cidadãos. As eleições numa democracia não podem ser fachadas através das quais se escondam ditadores ou um partido único, mas verdadeiras competições pelo apoio do povo. Cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm o dever de participar no sistema político que, por seu lado, protege os direitos e as suas liberdades. Há pessoas que tratam a democracia como um encargo, como um peso, achando que tem aquela obrigação de votar. Democracia não é peso, não é encargo, é patrimônio construído. Não é um regime perfeito, porém é o mais justo, pois em tempos em que não existia, como nos tempos ditatoriais, nós não poderíamos inclusive estar falando sobre esse assunto. Ela é construída em um processo onde o povo é coautor. A democracia baseia-se nos princípios do governo da maioria associados aos direitos individuais e das minorias. Todas as democracias, embora respeitem a vontade da maioria, protegem escrupulosamente os direitos fundamentais dos indivíduos e das minorias. As minorias sociais são as coletividades que sofrem processo de discriminação, resultado em diversas formas de desigualdade ou exclusão sociais, mesmo quando constituem a maioria numérica de determinada população. São exemplos de minorias sociais atualmente. Os negros, os indígenas, os imigrantes, as mulheres, os homossexuais, os idosos, os moradores de ruas e os portadores de deficiência física. As democracias entendem que uma das suas principais funções é proteger direitos humanos fundamentais, como a liberdade de expressão e de religião, o direito à proteção legal igual e a oportunidade de organizar e participar plenamente da vida política, econômica e cultural da sociedade. A divisão democrática no âmbito político se faz através de governos centrais muito poderosos que fazem a descentralização do governo a nível regional, estado e local, municipal, entendendo que o governo local deve ser o mais acessível e receptível possível às pessoas quanto necessário. Estamos agora, no dia 5 de outubro, contemplando e completando também 32 anos da nossa Constituição Cidadã, que é a marca da nossa democracia. Com 32 anos, não diria que somos uma jovem democracia, mas somos uma democracia imatura ainda.
em vista de países republicanos que se tornaram independentes muito antes de nós. A ideia de democracia moderna surgiu a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas, que derrubaram as monarquias absolutistas. As principais referências são a Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789. A democracia recuperou o princípio da cidadania. Os homens deixaram de ser súditos subordinados a um rei para se transformar em cidadãos. O princípio básico do funcionamento da democracia moderna é o direito dos cidadãos de participarem dos assuntos de interesse coletivo a partir do voto. A principal função do voto é a escolha de representantes. Os representantes eleitos dispõem de poderes que lhes foram delegados pelos cidadãos para cuidar dos assuntos políticos da comunidade. Para a nossa geração, que nasceu já nesse cenário de democracia, parece que tudo foi muito rápido em um país com 520 anos de história, há pouco mais de 30 anos que isso aconteceu. Houve muita luta e por isso eu acho que falta um afeto histórico por tudo que foi vivido. Uma democracia deve ser cuidada no seu dia a dia, porque ela pode um dia deixar de ser. E democracia é patrimônio do qual a gente não pode abrir mão. Muito melhor ter uma democracia, pois quanto à ditadura, nós só devemos sentir uma coisa, que ela termine.